Olá, olá, boa tarde a todos vocês, como estão? Sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo Alves com vocês hoje. A gente está aqui com a nossa aula de revisão sobre a arte no Brasil nas décadas de 60 e 70, hoje revisitando a arte concreta e neoconcreta. Hoje vocês vão ficar comigo, né? Porque o professor Madison não vim substituí-lo. Não tem problema nenhum, a gente está aqui para se ajudar. E olha só, abraço pro pessoal que eu não conheço, porque eu dou aula só de manhã, gente, e estou aqui à tarde, morrendo de sono, cansado, mas nós viemos, tá? E outra, quem está aqui com a gente, Jusilene, professor Jusilene, boa tarde. Genilza. Arte concreta e neoconcreta, nós vamos ter essa aula, vamos ter a aula seguinte, vamos passar 2 aulas aqui falando, revisando e entendendo como que a arte brasileira das décadas de 60 e 70 né, tiveram que ser produzidas considerando aí a situação política, econômica, social daquela época. Então vamos lá, antes de mais falatório, hoje são 24 de setembro. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso roteiro, é assim. Vocês já conhecem, né? Objeto do conhecimento, que é o assunto. Revisão sobre arte concreta e neoconcreta. Tá aqui. Amarelo. Não é amarelo, é vermelho. Que é para chamar a atenção, senão não causa contraste. O objetivo dessas aulas é compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70. Porque a gente entende melhor o que está acontecendo agora quando a gente percebe o que aconteceu antes. Beleza? E da teoria à prática, a gente vai falar, rever, restabelecer e no final a gente resolve umas questões aí. Certo? Então vamos começar. Arte concreta. Falando de concretismo, de arte concreta, de abstracionismo. Para entender melhor esse processo, tem aí no slide, né, uma figura que é uma parte do chamado Manifesto da Arte Concreta, original, né? Uma foto do original está aí em Pronto, então continuando aqui, meados da década de 1900, aliás, década, meu Deus, dos meados do século XX. Isso vai mais ou menos 1950, tá? Então, foi um movimento cultural, artístico-cultural. É artístico porque envolve produção artística, no tocante aqui à pintura, e cultural porque vai envolver processos, né, que vão além da questão da arte pura e simples. Qual era a visão desse movimento? Criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Mas você pode dizer assim, professor, mas
A arte abstrata não é de antes disso, né? A gente viu o trabalho de pessoas lá como o Vassily Kandinsky, o Pierre Mondrian, que era holandês, né? O Vassily russo, o Kazimir Malevich. Esse pessoal todo já não fazia isso. A arte abstrata, ela segue um padrão de criação e se divide em 3 partes. A arte concreta tem característica abstrata, mas ela segue um padrão diferente. E a gente vai explicar, né, reexplicar esses processos aqui com o passar da aula. A gente vai entendendo devagarinho, certo? Esse movimento de vanguarda, aí eu explico mais uma vez. Vanguarda, que está antes de tudo, que é pioneiro, né? Vem do francês avant-garde, que significa estar diante da guarda, ou seja, os batedores, né? Aqueles que vão explorar o que vai ser atacado pela... Eu engoli o A, bem que vanguarda. Que vai explorar o território antes de todo mundo, né? Os batedores, os que estão na frente da guarda. Então, tem a ver com o pioneirismo, com fazer primeiro, com fazer novo. Então, esse movimento de vanguarda influencia as artes literárias, musicais e figurativas. Aí que do lado tem o documento, né, do manifesto. O que é o manifesto? Todo movimento artístico tem um manifesto, que é um documento que mostra os seus parâmetros de produção. Qual a linguagem que vai ser usada, quais são as referências estéticas, formais, certo? Então, esse manifesto da arte concreta aqui, em francês ainda, né, depois ele passa para os outros países, eles vão traduzindo e se referenciando. Na primeira parte, ele diz assim, l'art est universel, a arte é universal. A arte é universal. Não é exatamente algo que diga que a arte tem que estar em todos os lugares sendo produzida do mesmo jeito no mundo todo, mas que a arte precisa ser recebida sem que haja filtros culturais e de experiências pessoais para a interpretação da imagem. Aí é onde entra a questão do abstrativo, que a gente vai falar já já, certo? Como assim? Espera aí, deixa eu apagar aqui primeiro para a gente organizar melhor essa situação aqui. Voltando para a caneta, pegando o preto. O que é uma coisa figurativa? Eu costumo muito fazer o exemplo da árvore, mas hoje eu vou fazer aqui diferentezinho da flor, né? Tem flores de todo jeito, de toda espécie, com todo tipo de cor, com todo tipo de textura, certo? Tem rosas, lírios, dálias, magnólias, etc. E por aí vai. Mas a gente tende a perceber, né, flores e folhas e caules na natureza e desenhá-las e pintá-las tais quais elas estão lá, ou a gente simplesmente tenta enquadrar isso num significado mais simples. O que acontece mais? Né? Bom, quando a gente vai falar de flor e de significado da questão da natureza morta, o que não falta é exemplo de tipo de textura, de linha. E aí o pintor, o desenhista vai fazendo o mais próximo possível do literal, né? Do figurativo. Isso é a arte figurativa, que mostra a figura tal qual ela é representada na natureza. Quando a gente parte para uma questão abstrativa, é você transformar essa linguagem em menos detalhe, mas com a mesma mensagem. Por isso que, geralmente, quando a gente fala de flor, as pessoas fazem isso. Ok? É a flor geral. Não é uma espécie específica, não é... E muita gente faz... Vai variando, não é? Mas tem sempre a flor em si, que fica de frente, e uma folha do lado. Essa aqui já é uma simplificação da mensagem, mas ainda guarda a nomenclatura da mensagem. É uma flor.
é um processo abstrativo, você vai simplificando, porque a ideia fica, certo? Há outras possibilidades de simplificar ainda mais e você vai tirando os resultados imediatos. Sabe, professor, mas vai ficar parecendo um pirulito, não vai dar certo. Mesmo assim, a linguagem ainda fica. Ah, entendi, professor. É quando a gente não sabe fazer? Não, a gente está fazendo aqui uma limpeza formal, levando para um processo de simplificação da forma. O que é isso? É o caminho abstrativo. Isso que eu estou querendo discutir com vocês aqui quanto à produção de forma. É o caminho abstrativo. Ao ponto de você chegar num momento em que uma simples forma geométrica ou a combinação de formas geométricas, né, possa ser usada para representação dessa ou daquela outra figura. Aí a gente atinge a abstração completa. Ok? Quando você vê uma flor, eu posso até chamar isso aqui de flor, esse triângulo, esse círculo, ok? E dizer que é abstrativo, que é uma flor abstrata. Quando a gente observa a questão flor figurativa, cada pessoa vai ter aí um histórico de experiência com essa forma, com uma flor. Pode ser também uma árvore, pode ser uma casa. Mas todo mundo, no mundo inteiro, vai ter um processo, um histórico, uma experiência com aquela forma. E ao visualizar uma natureza morta, uma flor num jarro, um buquê, ela vai interpretar pessoalmente. Outra pessoa interpreta de outro jeito, outra pessoa interpreta de outro jeito. Certo? Essa influência cultural, de experiência própria, de linguagem pessoal com aquela forma, é que vai interferir no processo de limpeza, né, da interpretação e vai fazer com que a arte não seja assim tão universal. Quando você usa a abstração, uma forma geométrica é uma forma geométrica aqui no Japão, na China. E mesmo você dizendo que isso é uma flor, mudar aqui a cor, mesmo você dizendo que isso é uma flor, apesar de ser uma flor abstraída, o que você vai observar são as figuras geométricas. Então a linguagem se limpa e ela fica mais universal, porque um triângulo é um triângulo aqui, do outro lado do planeta, do outro lado do universo. Por isso que aqui a arte concreta vai defender. A arte é universal, então ela não precisa passar sempre por essas questões de filtragem cultural, que permite várias interpretações. Por isso que o Pierre Mondrian, eu preciso que isto seja bem detalhado para vocês entenderem. É por isso que o Pierre Mondrian, quando ele vai pegar a macieira dele, ele vai fazer um quadro, macieira, né, o pé de maçã. E ele vai dividir esse quadro em outros pedacinhos. Aí ele vai pintar partes desse quadro com uma cor primária, o vermelho. Depois ele pega outra cor primária. Vou pegar um azul mais claro, né? O azul, sem misturar muito com o vermelho, senão fica roxo. E aí ele pinta outra partezinha do quadro com outra cor primária, o amarelo. E ele vai deixando outras partes de cinza claro, ou de preto, ou de branco, que são cores neutras. Vamos chamar o preto de novo. Aí ele pega e chama esse quadro, que é abstrato, de macieira em flor, ou seja, um pé de maçã florido. Mas você está vendo que não é figurativamente um pé de maçã. É um monte de quadrado, retângulo, colorido, com cores diferentes primárias. Essa redução de significado na imagem
é que torna essa arte universal. E a busca por essa universalidade é uma constante na arte concreta. Estou falando de arte abstrata, e a gente vai já apresentar a diferença entre o abstrativo do abstrato e o abstrativo do concreto, certo? Mas assim, a arte concreta nasce abstrata e universal, segundo as bases aí do seu manifesto aí no documento, ok? Vamos lá. Quais são as características do concretismo nas artes plásticas? Como eu falei do abstracionismo, ele parte de uma ideia subjetiva para atingir uma limpeza formal até apresentar uma imagem que seja o mais simples possível daquela ideia inicial que era figurativa. Então, o Vassily Kandinsky, Pierre Mondrian, esqueci o nome do outro russo, meu Deus. O Kazimir Malevich, eles vão usar ideias subjetivas para ir limpando, entre aspas, esse processo e chegar numa representação abstrata. O concreto não, ele não parte do subjetivo. Ele já apresenta a ideia, já limpa, já trabalha com a forma simples e pura. Ele não vai partir de uma ideia subjetiva. Tipo assim, há uma macieira em flor, um sol da meia-noite não sei aonde, uma flor... Não. A ideia direta já é a forma pela forma, cor pela cor, a textura pela textura e por aí vai. Quais são as principais características? Busca pela precisão nas formas. Aí nessa imagem que a gente tem no slide, nós temos um quadrado cinza claro com vários quadradinhos pretos distribuídos de forma irregular pelo espaço. Não há aí necessidade nem intenção de fazer uma figura reconhecível. E também essa figura que está aí não é resultado de uma intenção subjetiva lá no começo. É só a cor cinza claro, é só a forma quadrada, é só a cor preta e a forma quadrada menor ainda, certo? E variada. Mas, professor, isso tem graça? Olha, a arte trabalha com análise e vivência de imagem, de cor, de textura, de linha de representação. Então ela vai ter um leque bem grande quanto a essa história de representação da própria imagem, certo? Eu sempre estou falando isso porque a gente cresce. Deixa eu ter um boa tarde aqui que eu não dei. Tamires Nascimento, boa tarde. A gente cresce aprendendo que a arte, A-R-T-E, a arte, só é arte se imitar a realidade, se imitar a natureza. O fulano desenhou o retrato da colega dele na sala de aula. Gente, ficou idêntico. Aí vem, né, o veredito. O cara é um artista. Ah, professor, mas não é assim? Nem sempre. Porque a representação do real é apenas um dos mecanismos que a arte usa para trabalhar com essa linguagem de representação, de interpretação, ok? A cor pela cor, a linha pela linha, a textura pela textura também é trabalhada nesses parâmetros, porque nós somos seres subjetivos e objetivos. Na nossa variedade, nós somos subjetivos e objetivos. E cada corrente artística buscou trabalhar uma área, ou várias ao mesmo tempo. O concretismo quis ser isso, preciso nas formas. Então você não vai encontrar nada que seja espiralado, ondulado, né? Irregular. Então vai ser tudo regularzinho, matemático, conciso, lógico e... Como é o nome? Só um instante. Vou apagar aqui para não deixar poluído. E sóbrio. Pronto, a palavra era essa. Sóbrio. O que é sóbrio? Equilibrado. Ok? Uso de formas abstratas. Aí eu já falei por que usa. As formas abstratas diretas. Não é uma forma que foi abstraída. Não é aquele círculo com um retângulo estreito embaixo
para lembrar que é uma flor. Ah, é uma flor abstraída. Não, é direto a forma abstrata. Triângulos, retângulos, quadrados, linhas transversais, linhas que se cruzam, perpendiculares, sabe? Repetição de linhas, cor pela cor, formas abstratas. Influência do cubismo. O que foi o cubismo, professor? O cubismo foi aquele movimento interpretado, não, produzido pelo Picasso. Já ouviram falar dele, eu tenho certeza. Picasso e o Braque, né? Jorge Braque, Pablo Picasso. Eles procuraram representar as coisas, a realidade, de uma forma que foi buscando essa limpeza, não é? De imagem, que eu mostrei lá no início. Mostrar apenas o essencial da imagem e mostrar a imagem quebrada em vários pontos de vista diferentes. Basicamente, o cubismo é isso. Tá bom, a gente sabe que o Picasso foi lá na arte africana, certo? Tomar emprestado algumas formas, né? As máscaras africanas, a procura da simplicidade, né? Da forma, a procura da minimalização da forma através da cultura das máscaras africanas. Tudo bem, ele foi lá pegar isso. O mérito não é só dele. Mas mesmo assim ele criou um processo que ainda não havia dentro da história da arte, dentro da história da expressividade. Então esse cubismo vai exercer essa influência dentro da arte concretista. Por quê? Porque o cubismo foi atrás dessa representação mais simplória, mais direta, mais objetiva. Não é que o cubismo seja exatamente o que o concretismo é, mas ele lançou essa influência. Outra é a união entre a forma e o conteúdo. A forma está lá, as representações de geometralidade estão lá, de universalidade estão lá, falando de si mesmas. Textura, cor, forma, falando de si mesmas. É a união entre a forma e o próprio conteúdo. Vai defender a racionalidade, a lógica e o cientificismo. Como assim? Uma imagem é uma imagem, um quadrado é um quadrado, um preto é preto, quadrado preto é quadrado preto. Aqui a gente não tem o que questionar nada. Ah, porque parece um patinho isso aqui. Você pode viajar o tanto que quiser na representação, você está livre para fazer isso. Mas a proposta do processo artístico no concretismo não é essa busca. Ok? Outra que a gente sempre acha que tem que ser na arte é que a coisa tem que ser difícil. Ah, professor, esse quadrado bem aí eu faço. Ah, é só me dar um papelão, eu corto um quadrado, pinto de branco, corto papelões menores, pinto de preto e colo do jeito que está aí e fica igual. Cadê meu milhão? Por que eu não estou rico e famoso? Porque não é assim que funciona. Vai por mim, eu já tentei. Não é desse jeito. Ah, joguei um bocado de tinta numa tela e aí, de todo jeito, vou vender, vou ficar famoso, vou ficar rico. Não é assim que funciona. Beleza? Primeiro porque tem que ter os processos de criação, de intencionalidade, né, de estudo estético, tá certo? Para você lançar uma proposta nova. E a arte nem sempre é mercado, a gente tem que pensar nisso também. A arte não existe exclusivamente para fazer alguém famoso e rico. Isso é uma consequência. Como todo trabalho é uma consequência você ficar famoso pelo que você faz e ganhar, né, em termos financeiros sobre o que você faz. Questão de tempo, de espaço, de localização. Enfim, na hora de você defender essa racionalidade, na hora do concretismo defender essa racionalidade, ele vai ficar sempre fiel a essas formas dentro de uma lógica cientificista que veio lá do Pierre Mondrian, que eu expliquei quando eu desenhei o quadrado colorido ali. Certo? Porque a proposta do Pierre, do holandês Pierre Mondrian, era exatamente essa de ser universal, da arte ser universal. Dela não precisar, da imagem não precisar passar pelo filtro cultural da experiência pessoal de cada indivíduo. Quando ele desenha, quando ele pinta o quadro, que é só os quadrados coloridos,
com cores primárias, preto, branco, cinza claro e as linhas lá, ele não quer, e ele chama aquilo de macieira em flor, ele não quer que a pessoa olhe para uma macieira normal, uma da realidade, porque cada um vai ter uma experiência diferente. Eu, por exemplo, nunca vi ao vivo um pé de maçã. Eu vejo a fruta, eu como a fruta. Aliás, maçã aqui no Brasil passou a ser mais popular depois que eles conseguiram uma espécie de maçã que pudesse ser produzida no Brasil a preço que a população pudesse comer. Eu lembro na década de 80, que eu era criança, a minha mãe comprava, essas maçãs vinham da Argentina, mas acho que era isso. Vinham da Argentina e era caro. E a mãe comprava uma, duas para dividir. Nós somos 8 irmãos. A situação. Cortava cada maçã em 4 pedaços, dava um quarto para cada um. Eram 8 filhos. Então a gente experimentava assim. Depois ficou mais barata com essa maçã que a gente compra no supermercado, que é chamada de maçã brasileira. Mas o pé de maçã a gente não vê sempre. No Brasil tem, mas não é aqui no Nordeste. Se você olha para uma macieira que está toda florida para dar maçãs, você vai interpretar de várias formas, porque tem a tua interpretação de árvore, tem a tua interpretação de flor, tem a tua vivência quanto à fruta maçã, tem todo um questionamento. E aí passa por um monte de filtro. E cadê a universalidade disso? Para cada indivíduo ter uma representação? Não tem. Por isso que o Piet joga lá só a forma geométrica, embora ele chame de maçã, de macieira em flor, é só a forma, a cor, a linha, acabou-se. Aí eu vou olhar para o quadro e vou entender diretamente o que é aquilo, embora vai ficar, né, uma pulga atrás da orelha. Por que ele chamou isso de macieira? Enfim. E o yakisoba lá no Japão, olhando para o mesmo quadro, vai ter as mesmas experiências. Aí passa a ser universal, certo? Com esse cunho cientificista. Então, 1, 2, 3, 4, 5 características principais do concretismo. Ok? Lembrando que aqui é a revisão do que a gente já, né, acredito que já foi visto. No Brasil, como é que esse concretismo veio para cá? Não foi difícil, porque a gente tem uma tradição, né, no Brasil de aceitar bem essas vanguardas. Por quê? Ora, historicamente, a gente tem uma produção artística feita no Brasil, não vou chamar de brasileira exatamente, mas feita no Brasil desde que os portugueses chegaram aqui com a intenção de povoar o país. Isso foi a colonização propriamente dita aconteceu no século XVII, né, 1600 e pouco. E eles trouxeram muita coisa de lá, e a gente passou a repetir o que a Europa fazia, mesmo que ao nosso modo. E nós passamos décadas, séculos a fio, repetindo uma estética europeia muito próxima do barroco. Século XVI, aliás, século XVII, século XVIII. Por que o barroco? Ora, mas quem é que veio para cá para ajudar a colonizar, a catequizar os indígenas, a trazer o jeito português europeu de se viver e construir as cidades? Os jesuítas. Então, como a arte barroca é uma arte eminentemente religiosa, então essa estética veio toda para cá. Mesmo que a estética barroca aparecesse no Brasil 100 anos depois que ela não era mais moda na Europa. Imagine isso aí. Barroco viveu toda a sua pujança na Europa, acabou a referência, deixou de ser moda. 100 anos depois, vem para o Brasil como referência, através dos jesuítas, através da construção das igrejas. E ela nasce aqui e se desenvolve de forma diferente nos lugares onde tinha recurso. A gente está falando de uma época em que o Brasil tinha o quê? Ouro Preto, Salvador e Rio de Janeiro, que eram lugares que poderiam ser chamados assim algo como cidades. Nosso país era um imenso interiorzão ainda a ser explorado, e a gente tinha Ouro Preto, que antigamente era Vila Rica, né? Salvador e o Rio de Janeiro como referências de cidades, mais ou menos.
E era nesses lugares que a economia estava explodindo. Primeiro na Bahia, em Salvador e Pernambuco, Salvador, Recife, por causa da cana-de-açúcar, da exploração da cana-de-açúcar, então o dinheiro ficava lá. Vila Rica, né, Ouro Preto, por conta do ouro, né, e da mineração dos diamantes. E o Rio de Janeiro também porque era por lá, né, o porto brasileiro que escoava toda essa produção era por lá, pelo Rio de Janeiro, principalmente o açúcar. O açúcar saía do Brasil pelo Rio de Janeiro. Eles não era em saca, não, né? Eles colocavam o açúcar dentro de um molde e aí prensava, né, e fazia assim uns torrões de açúcar, parecia um montezinho assim, certo? Eles chamavam isso de pão de açúcar. Sabe aquela montanha no Rio de Janeiro que tem o mesmo formato? Pois é, não se chama de pão de açúcar à toa. Uma das referências era por causa disso. Aí saía toda essa riqueza através do Rio de Janeiro, vinha a riqueza da Bahia, né, de Salvador, do Recife e de Vila Rica. Por que eu estou falando em grana, em dinheiro, em poder financeiro? Porque a arte barroca era uma arte que precisava dessa sustentação financeira, porque era uma arte cara. Caríssima, usava muito detalhamento, muita escultura à base de madeira boa, revestida de folha de ouro. Era pungente, explosivo, emocionante, tinha que tocar o fiel dentro da igreja. Ele tinha que entrar na igreja e ficar de boca aberta. Meu Deus, você entra... Se você já teve a oportunidade de ir numa igreja barroca em Salvador. E é assim, a gente entra e já vai levantando a cabeça, porque o bonitão tá no teto, a pintura, sabe, as esculturas, depois vem o altar... Aí você vai levantando a cabeça, abrindo a boca, embasbaquecido com a situação. E era para ser assim. E só podia ser assim se fosse com bastante grana. Aí a gente passou esse tempão, né, vendo o barroco, sendo o barroco. E do nada, o Napoleão inventa de invadir Portugal. E aí o rei Dom João diz assim, não vou ficar aqui não. Todos os monarcas europeus... Gente, ficaram tipo, que isso, João? Foi o único monarca que resolveu, eu vou fugir, eu vou embora para a minha colônia. E aí o que foi que ele fez? Deixou os portugueses no porto olhando para os navios partirem. Sabe a expressão, ficaram a ver navios? Vem daí. Aí ele veio para cá, o que foi que mudou? Aqui já tinha um barroco. Aí quando ele veio, em 1808... ele resolveu mudar tudo e transformar a coisa numa coisa mais organizada, mais próxima do que ele chamava de corte. Aí, 8 anos depois, 1816, ele chama uma comitiva de arte francesa, que vai trazer da Europa para cá a referência neoclássica. Olha só, 1816. O neoclássico chega aqui e o estilo barroco começa a ser modificado também. Aliás, a partir, né, de 1816, o estilo neoclássico vai se impor ao barroco. E a gente vai ter uma troca de referência. Quando isso acontece, e olha só que interessante, em 1852, que é quando o Saraiva, o baiano Saraiva, resolve fazer uma nova capital no estado do Piauí, e para fazer isso, para conseguir isso da coroa, ele vai chamar a cidade pelo apelido da imperatriz, que é para fazer um mimo. Aí ele diz, não, a cidade a gente vai chamar de Teresina, porque é assim que a Teresa Cristina era chamada entre os mais íntimos, porque ela era a italiana de Nápoles. E o diminutivo de Teresa em italiano é Teresina. Aí ele fez esse mimo, trouxe para cá em 1852. O neoclássico estava lá em cima, e é por isso que a arquitetura, o estilo artístico da arquitetura de Teresina inicial é todo esse que a gente chama de neoclássico, né? Com muita coluna grega, muita referência romana, certo? Frontões, o Palácio de Karnak, que antes era uma residência, depois virou escola, depois ficou sendo a sede do governo, tem aquela referência greco-romana toda. Apesar de levar o nome de um templo egípcio, eu nunca entendi isso, mas enfim, certo? Então essa plástica era nossa, toda europeia. Aí a partir de 1922, voltando finalmente aqui para o slide, a gente começa a pensar, nós precisamos de uma arte que nos represente, que tenha a nossa cara, já chega de Europa. Como é que a gente vai fazer?
aí vem as referências da vanguarda, que apesar de ser europeia, começa por uma transformação jogando para o público de fora uma coisa feita por nós. Por isso que a arte moderna, a arte de vanguarda é tão bem recebida pelo país, porque ela vai dar condições para a gente mostrar uma coisa finalmente que tem a nossa cara, o nosso jeito, né, brasileiro. E o concretismo vem em 1950, já, né, depois do que aconteceu em 22. 22 foi um marco importantíssimo. Foi a semente que fez com que a arte brasileira pudesse atingir o patamar que atingiu hoje. Então, no Brasil, esse movimento vanguardista chegou por volta de 1950 através de um suíço chamado Max Bill, que nasce em 1908 e falece em 1994, um dos precursores do movimento. Ao lado dele também veio, né, trazendo junto, o Vladimir Mayakovsky, um russo. E por que esses russos estão tão envolvidos assim com essas coisas, professor? Já falou de 2 russos, tem esse outro russo aí, porque a arte abstrata vai partir na Europa, né, principalmente dos russos. O Vassily Kandinsky era um cara que era preocupado em fazer o quê? Pintar a música que ele escutava. Ele ouvia a música e ele pintava essa música. Então, era uma referência subjetiva de algo que partia de um sentimento próprio dele em relação ao som. Isso se desenvolveu bastante, né, na Rússia. A gente vai ter o Kandinsky, vai ter o Malevich, e na Holanda a gente vai ter a referência do Pierre Mondrian. E não seria diferente ter outro russo misturado aqui nessa questão do concretismo. O Vladimir Mayakovsky. Vamos lá. O Bill. Gente, que engraçado. O Max Bill, não. Bora, Bill. O Bill popularizou as concepções dessa nova tendência na Exposição Nacional de Arte Concreta que acontece em 1956. Aí é a base onde as coisas vão começar a acontecer em termos de concretismo no Brasil. Tá? Aí vai acontecer assim, primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. O de São Paulo acontece de um jeito, o pessoal do Rio de Janeiro vê e acha que aquele não é um jeito interessante de ser apenas e coloca uma coisa diferente. Mas vamos começar por São Paulo. O grupo concretista de São Paulo, né, como assim foi chamado, né, o movimento concreto se constituiu primeiramente lá, na cidade de São Paulo, né, em meados da década de 50, 1954, 55, 56. Sendo liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, que são conhecidos como os Irmãos Campos, e pelo artista Décio Pinhatari. Então eles se organizam e vão começar essa proposta de inserção das ideias concretistas a partir ali, né, dos núcleos de São Paulo. Lembrando que nessa época já estava girando em São Paulo várias das ideias vanguardistas, certo? Desde 1922, porque foi em 22 que começou nessa proposta de lançar o modernismo no Brasil a partir da vivência das vanguardas europeias. Então, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, todas essas propostas, elas passaram pelo cunho de artistas que estavam aqui no Brasil, que tiveram a oportunidade de viajar para o exterior e de lá vivenciar essas propostas e trazer para cá. A gente vai ter a Tarsila do Amaral, Senhor do céu, toda vez eu esqueço o nome dessa mulher, vou falar dela já já. Então a Tarsila do Amaral é a mais referenciada. Vai ter o Oswald de Andrade na literatura e também acompanhando ele é a Tarsila do Amaral na forma, né, na pintura, na escultura. E a outra senhora lá, que já vai aparecer o nome dela aqui nas minhas memórias. Então, eles vão fazer tudo isso e já vão deixar o campo pronto para outras situações, como foi o Grupo Concretista de São Paulo, certo? Bom, o Grupo Concretista foi fundador de uma revista, essa revista chamada aqui de Neugandre, mas você pode chamar de Neugandres, sem problema nenhum, em 1952, que foi uma revista divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Então, quando eles queriam fazer Anita Malfatti, lembrei. Eita, eu fico louquinho quando eu não lembro.
Aí é Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, esse povo todo. Então, quando eles queriam difundir uma ideia, pessoal, eles partiam ou para uma revista especializada, quando eles tinham condição de serem financiados para isso, né, de ter financiamento, ou eles compravam um espaço numa sessão de domingo de um jornal impresso, ok? Porque o Semanário Dominical era a revista assim, mais popular daquela época para eventos de cultura, para agendas, né, de cultura, de apresentações e para inovações artísticas também que estavam acontecendo nas grandes cidades, certo? Mas esse grupo aqui, inicialmente, funda uma revista chamada Noagandro, que vai ser divulgadora dessas ideias atreladas ao concretismo. Quem vai ler essas revistas? A elite. Aliás, a gente está falando aqui de uma situação, gente, que vai ser por muito tempo exclusiva das elites. Daí para isso chegar ao povo, certo? Essas influências estéticas, vai demorar um tempinho, certo? Porque primeiro acontece nas camadas mais ostentosas da sociedade, transforma o dia a dia das pessoas devagar e chega nas camadas, né, que não ostentam muita coisa. Tem a questão das classes, certo? Por isso que, por muito tempo, as pessoas mais simples, né, o povo mesmo, eles ficaram mais presos a essa coisa do classicismo. Não sei se você... Acho que você não, mas um tio, uma mãe, um avô, eles podem lembrar de como era comum a gente enfeitar cadernos, capas de trabalho, né, com volutas, flores e imitação de papel antigo. Era muito comum se pegar uma folha de papel ao maço para fazer um trabalho, por exemplo, de português, e você desenhar uma moldura em volta da folha do papel com uma dobra assim, né, como se fosse um mapa dobrado, enrolado numa ponta, e o nome do trabalho. E com volutas, com flores, porque isso é uma referência forte ainda lá do Barroco, acreditem, do século XVII, que a gente ainda tinha. Hoje a coisa está mais, eu vou chamar assim, está mais moderna, e as referências que a gente tem já são as referências da vanguarda, que apareceu no início do século XX e que só teve a sua influência dentro da população mais simples agora, no começo dos anos 2000, pode-se dizer, certo? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então vamos lá. Outro grupo do Rio de Janeiro vai dar uma olhada nessas propostas concretistas aqui no Brasil e vai dizer assim, peraí, vamos voltar bem aqui nas características. Aí eles vão olhar e vão dizer assim, racionalidade, ok, mas racionalidade demais também não, né? Porque nós somos brasileiros, nós somos pessoas naturalmente expressivas, emotivas, emocionadas. Então a gente não é muito lógico. Dá para dizer que o brasileiro é uma criatura que tem lógica? Aí essa lógica também não é muito... A gente não é muito sisudo, certo? A gente gosta de um tempero, pra vocês terem uma ideia, culturalmente, né, até a comida do brasileiro é reconhecidamente mais saborosa do que em muitos outros lugares do mundo. A Coca-Cola, quando ela foi fazer a sua representação aqui no Brasil, quando ela começou, ela percebeu que a bebida aqui ela precisava ser um pouco mais doce. Então ela é mais doce aqui no Brasil do que em outros lugares. Assim como, culturalmente, tem Coca-Cola sabor morango lá na Indonésia, por exemplo. Então é o lugar que vai fazer, que vai dar, né, às vezes, da característica de uma influência. Então o pessoal no Rio de Janeiro vai entender que não precisava de tanta racionalidade, tanta lógica e tanto cientificismo para a arte concreta no Brasil. Aí eles rompem com esse pessoal do São Paulo, né, de São Paulo, do São Paulo é ótimo, e vão fazer um concretismo novo.
uma forma diferente de concretismo. Diferente não, uma forma menos sisuda. Como é um concretismo novo, né? Aí a gente tasca aquele prefixo em latim neo, né? Neo, que significa exatamente isso, novo, certo? Aí vai ser o neoconcretismo, tá bom? Teve um tempo, professor, por que essa coisa de neo, do grego aí, latim? Porque teve um tempo que a língua portuguesa foi revista e houve alguém que disse assim, nós temos que ter uma língua que represente toda a nossa superioridade, né, greco-romana, europeia. E aí, por um tempo, o português no Brasil usava muito esses prefixos e coisas começadas com TH, PH, né? Farmácia era com PH, teatro, Teresina, tudo era com TH no começo. Piauí se escrevia com HY, Piauí, P-I-A-U-H-Y, uma coisa assim, por causa dessa influência greco-romana. Em 1946, uma pessoa de juízo chegou e disse assim, não pode. Aí fizeram a primeira reformulação da língua e a gente parou de ficar usando TH, PH, etc. Uma pessoa sensata chegou e fez isso. Então esse neoconcretismo, esse concretismo novo, certo? Foi um movimento que surgiu no final da década de 50, no Rio de Janeiro, como reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Com isso, o manifesto neoconcretista, eles fizeram um manifesto para eles, foi publicado não numa revista própria, mas como eu falei, eles usaram o suplemento dominical do Jornal do Brasil, do dia 23 de março de 1959. Sabe o que é um suplemento dominical, né? Sabe o jornal impresso? Vocês usam jornal impresso? Nunca mais vi jornal impresso. Faz tempo que eu não vejo jornal impresso. Eu assisto telejornal bem cedinho, 4 horas da manhã já começa um jornal chamado Hora 1. Aí lá tem uma hora que o apresentador lê as manchetes, aí ele mostra no computador. Lá eu também só vejo jornal assim, no celular. Nunca mais abri um jornal impresso para ver. Mas naquele tempo tinha. E tinha uma revista especializada em cultura que era o chamado Suplemento Dominical. Era um caderno a mais no domingo, depois passou a ser caderno de domingo. E aí eles pegaram esse manifesto neoconcretista e publicaram nesse suplemento dominical do dia 23 de março de 59. Nesse suplemento também vinha seção sobre cinema, pintura, escultura, cultura, infantil, onde tinha as tirinhas, né? O pessoal do Tico-Tico, o Reco-Reco, Bolão e Azeitona, que eram personagens desse tipo de quadrinho na época, tudo acontecia lá nesse suplemento dominical. E era difícil de chamar isso aí, porque antigamente se chamava isso de hebdomadário. Agora eu dificultei a vida do intérprete de Libra. Hebdomadário. Já ouviu falar nisso? Olha o tamanho da palavra, hebdomadário. Professor, o que é isso? É algo que acontece só uma vez por semana. É mesmo que chamar de semanário, viu? Tem um acentozinho ali, hebdomadário. Então, os neoconcretistas chegaram, né? Ou eles também eram chamados de concretistas cariocas. Eles acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto, tal qual consideravam os poetas paulistas, né? De forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma, então tinha que ser mais expressivo. Para tanto, criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. Professor, ortodoxo? Sim, porque era muito tradicional, certo? Aí vai reforçar usando essa palavra ortodoxo. É o mesmo que dizer de raiz, certo? Então pronto, entendemos. Teve o concretismo na França, ele veio para o Brasil através do Grupo de São Paulo, né, já reforçando essa questão do gosto que os artistas brasileiros tinham pelo moderno, né, pelo de vanguarda. O pessoal do Rio de Janeiro acolheu, mas mudou, porque não acreditava que o concretismo tinha que ser assim tão concretismo, aí chamaram de neoconcretismo. Até aí beleza, né? Ótimo.
Nesse período, 1959 a 61, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta vão ser Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Theo Spanudes, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Franz Weissmann e Lígia Pape. Destes, nós vamos falar mais de Lígia Clark, Amílcar de Castro e Lígia Pape. Mas, no momento, voltando aqui a destacar, o Ferreira Goulart. Por que eu vou destacar o Ferreira Goulart? Só porque ele disse uma coisa que ficou interessantíssima dentro da história da arte no Brasil e no mundo. Foi uma explicação, não foi bem uma explicação, mas foi uma saída para uma angústia, uma explicação, entre aspas, para uma angústia de muita gente, que é aquilo de o que é arte e para que ela serve. É uma pergunta que todo mundo quer responder, mas que ela é, acredito eu, abre aspas, irrespondível, fecha aspas. Não dá para você responder o que é arte. Porque quando você cria um conceito para uma coisa tão subjetiva, tão universal, ao mesmo tempo tão pessoal, você joga para a mão de um grupo só o poder sobre aquele significado. Então a gente não explica o que é arte. A gente diz para que ela serve. Ou por que ela está aí. Foi o que o Ferreira fez. O que ele disse? Ele lançou a seguinte, entre aspas, a arte existe porque a vida não basta. Você escuta música, lê livros, vê filmes, penteia o cabelo, se maqueia, veste uma roupa do modelo que você gosta, do calçado que você gosta, a cor que você gosta, a textura, vai a lugares que tem designers, né, relacionados àquilo que te orienta melhor esteticamente. Por quê? Porque aquilo transpassa a vida da gente, não é só viver. Se fosse só isso, a gente vestia saco de açúcar, não arrumava o cabelo, eu não tenho esse problema, enfim. A gente não faria nada disso. Porque a nossa vida, ela, em relação à arte, segundo Ferreira Goulart, ela é limitada demais e a arte faz com que a gente tenha, pelo menos, algo de infinito. Ok? Esse foi o papel do Ferreira Goulart aí, nesse processo. Bom, em resumo, às ideias dos autores neoconcretos, a Lígia Pape acrescenta, abre aspas, nós nos separamos do grupo concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O grupo do Rio achou que era racionalismo demais fazer isso. Nós queríamos trabalhar com a intuição, mais soltos. Essa característica do povo daqui, intuitivo, criativo, mais solto. O pessoal da Itália inventa pizza, a gente traz para cá e bota o que na pizza? Borda recheada. Pizza doce, pizza de chocolate. O japonês inventa o sashimi, a gente traz para cá, né, o sushi, o sashimi, a gente pega e frita esse negócio. E faz sashimi de fruta, sushi de fruta. A gente é intuitivo, criativo, solto. A gente não se prende com muita coisa, não. Tá ok? Todos os grandes sucessos das baladas internacionais têm uma banda de forró que faz uma versão. É assim que a gente é. Então, esse pessoal disse, a gente precisava trabalhar mais soltos, mais intuitivos. Ok? Aí, como eu falei, vamos destacar aqui o trabalho de alguns neoconcretistas, que assim, não é que eles fossem ser somente neoconcretistas expressivos. Eles vão manter, sim, alguns parâmetros do concretismo, tá certo? A Lígia Clark, o Amílcar de Castro e a Lígia Pape, apesar de neoconcretistas, eles começaram como concretistas e depois foram experimentando, passando pelas suas provações, né, pelas suas experimentações, vivências artísticas e foram se modificando, certo? A primeira delas, que a gente vai analisar, Lígia Clark. E atenção para esse nome, concretismo, neoconcretismo, arte com a participação do público.
está ligado diretamente ao nome de Lygia Clark. Então, falou Lygia Clark, você já, certo? Já fica ligado, já fica atento, fica esperto. Então, ela vai da pintura aos objetos tridimensionais. Começar lendo essa primeira parte. Lygia Clark nasceu em 1920, falece em 1988. Foi uma pintora e escultora brasileira da arte geométrica e abdicou do rótulo de artista. Ela não gostava de ser chamada de artista. Ela exigia que fosse chamada de propositora. Não sei o que é isso. Na cabeça dela, né, no pensamento dela, ela não fazia arte, ela propunha situações de vivência estética, sensações, experimentos. E a gente vai ver no decorrer aqui da experiência dela, certo? Qual a relação estreita que ela tinha com essa questão do experimento. Ok? Então, Lygia Pimentel Lins, assim era o nome dela, conhecida como Lygia Clark, que é o sobrenome do marido, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1920. Lá, já em 47, ela casada e com 3 filhos, muda-se para o Rio de Janeiro e inicia-se na arte da pintura, sob a orientação de um artista plástico chamado Burle Marx. Quem é esse Burle Marx? O que foi que ele fez de interferência na arte do Brasil e influência para Lygia Clark? A gente vai saber já já. A gente vai fazer uma pausazinha para outra aula e eu volto com essa sequência aqui, tá certo? Espera aí um minutinho, já já a gente tá aí.